Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à quarta e última noite do nosso nono Senainfo, Semana Acadêmica dos Cursos de Informática da Universidade de Passo Fundo. Foi uma jornada muito interessante que hoje vai ser encerrada com chave de ouro, com a palestra do Jacques, que já está aqui nos ouvindo, esperando para passar o seu conhecimento. Eu, como coordenador, quero agradecer a todos que participaram, a todos que contribuíram no desenvolvimento, com perguntas, com opiniões, com sugestões. Quero agradecer o Dainfo pelo empenho e os palestrantes por nos brindar com excelentes palestras, tá? Então, agradeço e já vou passando para a Eduarda, que vai fazer a introdução do nosso palestrante. Qualquer coisa é só entrar em contato conosco, daí no final dessa palestra o Andrei vai falar sobre o certificado, quando vai ser liberado, etc. e tal. Agradeço a todos os alunos, a todos os professores, ao PF, por este bela semana acadêmica. Eduarda, contigo. Boa noite, pessoal. Então, eu só queria lembrar a todos de que o QR Code na tela é para vocês fazerem a presença da Senainfo, então não esqueçam. Então, hoje a nossa palestra é Automação de Testes 101, com o palestrante Jacques Schmitz Jr. Ele é especialista em aplicações web, mestre em engenharia de computação e atua há 6 anos com TI e há 3 anos com qualidade e automação de testes. Então, agora eu passo a palavra para o Jacques para que possa dar seguimento à sua palestra. Obrigada. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar minha tela, daí quando vocês estiverem vendo, me avisem, tá? Tá aparecendo já. Tá aparecendo só a apresentação? Só para eu saber se... Sim, só a apresentação. Tá normal. Perfeito, então. Então, boa noite a todos. Obrigado pelo convite aí de vir falar um pouco sobre testes e qualidade com vocês e obrigado a todos por disponibilizarem tempo para vir me ouvir também. Então, a palestra é Automação de Testes 101, que é, na verdade, para falar uma introdução sobre automação de testes, e falar um pouco sobre oportunidades de carreira em testes e coisas do gênero. Então, dando início aqui, um breve resumo aí sobre a Compasso. Eu estou atuando com qualidade na Compasso já faz praticamente 3 anos aí. Foi onde eu tive minha primeira oportunidade de trabalhar com testes e automação de testes. É uma empresa que faz parte do Grupo UOL. A gente tem mais de 1.500 profissionais atualmente. E a gente atua em diversas frentes utilizando tecnologias estado-da-arte. Sobre a QA na Compasso, esses números que eu tenho são um pouco antigos, então deve ser muito mais que isso, tá? Mas a gente tem 130 mais profissionais capacitados, mais de 42 certificações em QA, e praticamente todos os projetos têm acompanhamento de QA, com um time de QA distribuído em líderes, analistas, desenvolvedores de automação e testadores. Então, um breve resumo do que a gente vai ver durante a palestra aí. Eu vou falar um pouco sobre testes de software. Primeiro, para dar um contexto para todos, a gente vai falar também sobre automação de testes, o profissional de QA e automação e algumas considerações finais. Sobre o palestrante, então, a coisa mais importante, eu sou pai de uma menina linda, de 1 ano e 4 meses, a Cecília. A minha formação. Eu sou tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas pelo IFRS Campus Rio Grande. Eu sou especialista em aplicações web pela FURG e mestre em engenharia da computação também pela FURG.
Ao longo da trajetória acadêmica, eu tive a oportunidade de ter contato com qualidade, não tanto quanto no mercado de trabalho, obviamente, mas foi algo que já me guiou para decidir o que eu queria para minha carreira. Então, falando um pouco sobre onde surgiu o interesse pela área de QA. A gente pode começar nos testes unitários. Eu tive contato com testes unitários muito depois de aprender a desenvolver. Eu comecei a desenvolver, vi toda a parte de POO, já estava desenvolvendo aplicação web e tudo mais, e aí, quando eu já estava numa parte avançada do tecnólogo, eu comecei a ver testes unitários. Foi uma das coisas que me chamou muita atenção, porque quando eu desenvolvia sem testes, eu meio que criava algumas lógicas loucas, sem ter nenhum guia da onde seguir e o que a minha aplicação poderia esperar de erros e como tratar isso da melhor forma. E a partir do momento que eu comecei a ter mais contato com testes unitários, por mais que naquela época fosse algo muito superficial, eu comecei a gostar mais dessa parte, assim, que envolve testes. Depois de ter contato com testes unitários, eu comecei a estudar sobre TDD. Então, o TDD, basicamente, é uma metodologia de desenvolvimento que tu primeiro escreve um teste falhando, depois tu desenvolve a funcionalidade e, por último, tu faz a refatoração do teu código para deixar o código padronizado, não deixar o código de qualquer jeito, assim podemos dizer. Eu fiz um curso muito bom do Instituto Tecnológico da Aeronáutica sobre TDD, no Coursera, e na época eu aprendi muita coisa sobre desenvolvimento com qualidade com esse curso. Depois, logo em seguida, eu comecei a estudar um pouco sobre BDD. BDD é outra metodologia de desenvolvimento, podemos dizer que é um passo além do TDD, e basicamente o que quer dizer? Behavior Driven Development, é desenvolvimento guiado por comportamento. Então, a gente descreve o comportamento da aplicação, a gente tenta aproximar todas as áreas envolvidas no desenvolvimento do software a partir disso, a partir de descrever o comportamento. E com isso a gente consegue aproximar o time de QA do time de negócio, do time de desenvolvimento, a gente consegue juntar todas as partes envolvidas no desenvolvimento e elas conseguem ter uma visão mais clara do que o software vai fazer. No início, quando eu comecei a ver sobre BDD, eu vi mais voltado para a descrição de comportamento com a linguagem Gherkin e não sobre a metodologia em si, mas a metodologia é bem legal assim de estudar. E ali na imagem a gente pode ver que o BDD está tipo, por fora do TDD, né? O ideal de seguir a metodologia é escrever a funcionalidade, tu não tem essa funcionalidade desenvolvida ainda, tu entra no ciclo do TDD, aí isso se repete várias vezes, até tu desenvolver a tua funcionalidade por completo, tu vai ter vários testes e todo o desenvolvimento, e o que sai disso é a funcionalidade pronta. O que eu posso dizer depois, quando eu saí no WebDriver, foi quando eu me apaixonei por automação de testes de verdade, porque isso é uma coisa que eu não vi assim durante a graduação. Eu não tinha a menor ideia que a gente podia fazer scripts para testar aplicações web ou aplicativos mobile ou desktop. Para mim, teste era só teste unitário e teste de API ou teste de integração. Então, quando eu tive o primeiro contato com o Selenium WebDriver, eu fiz um curso muito introdutório, assim, na Udemy, eu gostei muito, e foi com isso que eu comecei a trabalhar depois. Foi o meu primeiro contato com automação de testes no mercado de trabalho foi com o Selenium WebDriver. E técnicas de teste. Eu achei legal trazer isso também, porque quando eu estava lá desenvolvendo testes unitários na época da graduação e depois eu vi TDD, eu não tinha muita noção de técnica de teste. Por mais que tivesse uma cadeira de engenharia de engenharia de requisitos, engenharia de software ali,
e a gente visse técnicas de caixa branca e caixa preta, eu nunca tive um contato assim que explicasse muito por exemplos como aplicar essas técnicas. Então, depois, quando eu comecei a estudar mais técnicas de teste, aí baseadas em especificação ou caixa preta, as baseadas em código ou caixa branca, e as baseadas em experiência, que seriam testes exploratórios, eu comecei a enxergar tudo de uma maneira muito mais clara, assim, com técnica de especificação, por caixa preta, a gente consegue dizer quantos testes tem um determinado cenário e quais são esses testes. Então, isso mudou bastante a minha visão sobre desenvolvimento de testes e também sobre o olhar da qualidade para o produto. Então, vamos falar um pouco sobre testes de software. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo de Git merge para explicar por que os testes são necessários. Porque enquanto tu está desenvolvendo como um desenvolvedor solo ali, tu não tem que te preocupar com o código dos outros, talvez você não tenha muito problema de bugs ou coisas do gênero. Ainda errar é humano, então ainda pode acontecer. Mas quando tu começa a trabalhar em um time grande, tem códigos de outras pessoas que tu vai ter que unir ao teu código, e tu não pode simplesmente fazer um git merge e mandar em um deploy e esperar que dê tudo certo. Então, tu aperta o botãozinho do deploy e espera que dê tudo certo. Assim como erros acontecem em código de aplicações, também acontecem erros em código de QA, em código de teste automatizado. Então, isso aí é um double check, podemos dizer assim. A gente tem que ter uma visão de qualidade olhando para ambos os lados. Um outro exemplo de testes serem necessários, quando a gente começa a desenvolver algo, e aí não estou falando só em testar a aplicação, mas também testar requisitos, olhar com um olhar mais criterioso. Quando a gente começa a desenvolver, a gente pode chegar em um determinado momento e ver que aquilo que a gente fez não é o que a gente estava esperando, né? Que não era o que o cliente estava esperando. E isso pode acarretar em perda de dinheiro, perda de reputação e tudo mais. Então, esse é um dos porquês os testes são realmente necessários. E por que e onde começar a testar? Então, eu trouxe duas frases do syllabus da CTFL, que é a certificação de testes Foundation Level, do BSTQB, que é o órgão certificador da certificação de testes no Brasil, que é: o teste de software é uma maneira de avaliar a qualidade do software e reduzir o risco de falha em operação. Então, esse é um dos porquês testar, porque a gente consegue avaliar a qualidade, a gente consegue dar um status de qualidade, a gente consegue reduzir o risco de falha. E o onde começar a testar? Isso depende muito da metodologia que está sendo aplicada no desenvolvimento. Por exemplo, se a gente pegar uma metodologia de desenvolvimento em cascata lá, o teste vai entrar depois do desenvolvimento. E se a gente pega uma metodologia ágil, por exemplo, o teste pode começar no momento da especificação. E a frase do syllabus que eu trouxe é: o teste inicial economiza tempo e dinheiro. E isso vai de encontro com o que eu comentei antes. Se a gente começa a desenvolver algo sem pensar na especificação, sem entender se é isso mesmo que o cliente espera, pode ser que a gente chegue no final do desenvolvimento e veja que isso está errado, que o que foi desenvolvido está errado. Claro que as metodologias ágeis ajudam nisso, mas o teste inicial é muito importante. Não só chegar e testar a aplicação depois que virou o código. E aí eu também trouxe a regra 10 de Myers, que ela diz que a cada fase do desenvolvimento que anda, o custo de um erro ou de um bug no desenvolvimento tende a ficar bem maior, tipo, duplica e começa a aumentar muito mais. Então, quando a gente chega em produção, se a gente encontra um bug, se o cliente encontra um bug em produção, pior ainda, né,
a empresa está perdendo dinheiro, está perdendo reputação, e por isso que o teste inicial é algo muito importante. Agora eu vou falar sobre os tipos de teste. Então, de acordo com a ISO IEC 25010, a gente tem algumas divisões dos tipos de teste, que são os testes funcionais e não funcionais. Daí, entre os testes funcionais, a gente tem unitário, que é um teste que a maioria dos desenvolvedores tem contato, né? Pelo menos eu espero. Depois, a gente tem teste de integração, daí isso pode entrar entre partes do sistema ou até mesmo entre outros sistemas. O teu sistema com outros sistemas. O sistema, que seria testar o todo, né? Um exemplo de uma aplicação web seria colocar um servidor para rodar, com tudo funcionando, e o teste de sistema seria mais nessa fase de tudo em homologação ou em ambiente produtivo já também. E o teste de aceite, que seria formal ou informal, o teste AB. E sobre testes não funcionais, daí a gente tem bastante divisões ali, que é teste de confiabilidade, que é testar a maturidade, disponibilidade e recuperabilidade da aplicação, de eficiência ou performance, como as pessoas mais chamam, né? Que seria o comportamento de acordo com o tempo, uso de recursos e capacidade da aplicação. Usabilidade, né? Que não adianta tu desenvolver e o software não fazer sentido, não ser fácil de usar. Manutenibilidade, que é o teste se é fácil de organizar, analisar, modificar e testar. Então, se tu desenvolver uma aplicação complexa, que só tu mexe no código e daqui a pouco alguém precisa dar o suporte para isso e ser muito difícil, não ser algo modular ou fácil de mexer, não é algo bom, né? E portabilidade, que é se é fácil de adaptar, instalar ou substituir. Então, só para exemplificar melhor, os testes unitários são a menor parte do sistema, né? Pode ser um método, a menor parte funcional do sistema mesmo. Integração entre parte do sistema e outros sistemas. Eu trouxe essa segunda imagem que exemplifica muito bem. É uma corrente, tu pode testar cada elo da corrente livre que está funcionando, mas se não tiver interligado, não vai funcionar. Então, testes de integração são extremamente importantes. E o sistema, que é o todo, é quando a gente junta tudo e coloca para funcionar a aplicação como um todo e testa com base nisso. E os testes não funcionais, em resumo, é tudo que não faz parte dos requisitos funcionais. Então, são todos aqueles exemplos que eu testes de performance são muito importantes para ver se a tua aplicação vai suportar muitos usuários acessando, se vai suportar, por exemplo, em uma Black Friday, um e-commerce recebe muitos acessos e é muito importante que ele esteja preparado para isso. Se não aplicar testes de performance para ver como a tua aplicação se comporta com muitos acessos, tu pode acabar perdendo dinheiro e reputação. Isso é muito ruim. Os testes de usabilidade, então, nessa imagem também tem um bom exemplo sobre por que eles são importantes, porque, normalmente, a gente tende a seguir heurísticas, né? E essa imagem é mais um exemplo desse tipo. Para que a gente vai fazer uma baita volta ali, se a gente pode cortar aquele caminho pela grama, né? E outros testes que eu trouxe para comentar que são extremamente importantes são os de segurança, né? Que não adianta a tua aplicação ser 100% em tudo e ser fácil de invadir, roubar dados dos usuários que acessam a tua aplicação e coisas do gênero. Então, falando um pouco sobre automação de testes já. O que é automação de testes? Em resumo, a gente pode dizer que são softwares que testam softwares. É a automação do processo de testar manualmente. E
também a gente pode escrever como scripts descritos em forma de cenários que validam o correto funcionamento do software em desenvolvimento ou sustentação. Por que eu gosto de sempre dizer que automação de testes é um software que testa software? Porque, como eu tinha comentado, assim como podem existir bugs no código da aplicação que está sendo testada, podem também existir bugs no código de teste automatizado. Então, não adianta tu desenvolver testes para uma aplicação se tu não levar em conta a qualidade do código que tu está desenvolvendo para testar. Então, isso é bem importante. Eu trouxe um exemplo, assim, eu peguei um projeto que eu tinha criado há muito tempo e fiz um gifzinho só para mostrar um teste mais completo, assim, usando o Selenium WebDriver com scripts e usando a linguagem Gherkin para descrever os comportamentos. Então, eu trouxe isso por 2 motivos, porque eu estou acostumado a fazer workshops, assim, tipo, mão na massa, que é mostrar código ou mini curso, coisas do tipo. Em uma palestra é meio difícil eu explicar o que é teste de sistema e o que é teste de API sem ter um exemplo mais concreto. Então, basicamente, nesse script aí que está sendo executado no GIF, tem uma aplicação que é Automation Practice, que foi desenvolvida pelo Selenium para que as pessoas possam praticar testes automatizados web. E eu descrevi o comportamento que eu queria na aplicação para fechar uma compra, fazer um login correto e incorreto e acessar uma página de um produto e fazer alteração ali na cor do produto. Se vocês forem ver, isso roda rápido. Se um ser humano for fazer essa mesma ação que está sendo repetida várias vezes aí, é suscetível a erro. A gente pode não fazer sempre da mesma forma, a gente não tem uma consistência no que está sendo feito, e a gente não tem algumas possibilidades que eu vou falar mais para frente, que é paralelizar, executar o mesmo teste em vários dispositivos e coisas do tipo. Então, aqui foi um exemplo de execução de teste web. Isso é uma coisa que, com certeza, se tivesse me mostrado na época que eu estava na graduação, eu já teria começado a estudar muito mais e focar nisso, porque, como eu disse lá no início da palestra, foi uma coisa que, a primeira vez que eu vi, eu me apaixonei. E eu trouxe também um exemplo de execução de teste de API. Então, eu peguei uma API pública, a API do Star Wars, e fiz alguns testes que, basicamente, é uma repetição dos testes, só muda o tipo de get que está sendo feito ali. Então, ele faz uma requisição get, do verbo, para essa API, e testa o retorno dela, testa se tem os campos que são necessários, se o código de resposta foi ok. Inclusive, enquanto eu estava fazendo esse GIF, eu vi que um dos usuários que eu coloquei lá para fazer o get, ele retornou um 404. Eu até achei meio estranho, porque ele não tá seguindo uma ordem numérica certinho. Chega um número ali que ele deu uma falha. Se vocês forem ver, ali nos testes web, eu tinha implementado 3 ou 4 testes, e eles levaram mais ou menos o mesmo tempo que 31 testes levaram para executar com um teste de API. Então, a gente tem uma ordem, depois, mais para frente, eu vou falar sobre a pirâmide de testes, mas, assim, só um feedback antes da gente chegar lá, é que os testes web demoram bastante para executar comparado com o teste de API e comparado com testes unitários. Então, eu só quis exemplificar em forma de GIF aqui para vocês terem uma visão de execução de testes também. Qual é o objetivo da automação de testes? Basicamente, é aumentar a cobertura de testes e diminuir o tempo de execução.
auxiliar na prevenção de defeitos para que esses não cheguem ao usuário final. Também auxiliar para que o testador ou analista de testes possa ter um foco maior em testes exploratórios. E, por fim, apresentar um status de qualidade para todos os envolvidos no desenvolvimento do software. Por que aumentar a cobertura de testes e diminuir o tempo de execução? Porque o teste automatizado, ele é paralelizável, a gente consegue paralelizar e executar em diversas threads, e com isso diminuir o tempo. E a gente consegue cobrir mais testes, porque ao mesmo tempo que a gente tem um robô nos auxiliando para testar, no fim das contas a gente entra naquele contexto de ajudar para que o testador consiga ter um foco maior em testes exploratórios. E apresentar um status de qualidade para todos os envolvidos no desenvolvimento do software. Não é que o testador manual não faça isso também, mas com teste automatizado a gente tem, por exemplo, geração de reportes, execução em servidores de continuous integration, e com isso a gente consegue ter um dashboard ou um histórico de execuções de testes automatizados para todo o time conseguir ter uma visão da qualidade do software. Isso é bem legal. Então, agora eu falo dos benefícios em ter os testes automatizados, mais explicado. A repetição. Então, é muito chato tu fazer uma tarefa repetitiva. Não tem por que a gente não automatizar se a gente pode fazer isso. Eu, particularmente, eu sempre olho para um cenário de teste e se eu vejo que eu consigo automatizar ele e que eu perco muito tempo executando, eu, sei lá, testo uma vez e já automatizo. Um outro ponto é a segurança, e aí não estou falando de segurança em teste de segurança, é mais a segurança na robustez dos testes. Assim como a gente erra no desenvolvimento e a gente pode introduzir um bug no software, na aplicação, ou a gente pode introduzir um bug no código do teste automatizado, o testador também pode errar. Então, se tu executa o mesmo cenário de teste várias vezes, vai chegar um momento que talvez tu não execute da mesma forma que tu executou da primeira vez. E com isso tu tá suscetível a errar ou talvez encontrar um comportamento diferente. Mas um dos benefícios dos testes automatizados, quando a gente fala da segurança, é que o robô sempre vai fazer a mesma coisa. Se eu implementar um teste para fechar uma compra em um e-commerce, ele sempre vai fazer o teste da mesma forma, ele sempre vai buscar pelo produto, vai fazer todo o fluxo de compra e fechar a compra e fazer as validações da mesma forma. Isso também é bom pelo motivo de modificações no software, né? Se em algum momento, algum dos elementos que tu espera, sei lá, alguma coisa que tu espere da aplicação não aconteça, o teste automatizado funcional vai conseguir te dar um feedback. Paralelismo. Então, eu já tinha comentado sobre paralelismo antes, mas lá naquele exemplo que eu mostrei do script sendo executado, vocês viram um teste sendo executado bem rápido, assim, via script, em uma thread. Agora, imaginem que ao invés de 4 testes, eu tivesse, sei lá, 40 testes web e eu tivesse hardware suficiente disponível para distribuir esses testes e, por fim, juntar os relatórios e dar um feedback para o time. O bom do paralelismo é que a gente pode ter muitos cenários de teste, e aí a gente pode falar não só de testes web, mas também de testes API ou testes em cima de apps, e a gente consegue executar eles rápido. Por mais que o teste web seja lento, se a gente consegue paralelizar, a gente consegue dar um feedback muito mais rápido na execução. Multi-devices, aí é um outro ponto que eu sou super fã assim, de teste automatizado. A gente consegue distribuir os testes, não só paralelizar, mas a gente consegue executar os testes em diferentes tipos de sistemas operacionais, diferentes tipos de
devices, mobile, tablets, computadores e também browsers ou navegadores, não só navegadores web, mas navegadores aplicativos também. E isso assim, normalmente, quando a gente está em rush, assim, a gente tem uma coisa muito importante para entregar, a gente foca em 1 ou 2 dispositivos, e com o teste automatizado, depois que a gente desenvolve uma vez, a gente consegue apontar para qualquer outro tipo de navegador. Tipo, se eu desenvolver um teste olhando para o Chrome e eu quiser executar no Firefox, no Safari, eu consigo sem ter muito mais dificuldade. É só eu escolher o navegador que eu quero usar e executar. Um outro ponto que é bem importante de levantar é que robôs não cansam. Então, se a gente quiser executar testes automatizados a madrugada toda, se eu tiver muitas validações para fazer, eu consigo deixar os scripts programados para validar a aplicação no horário que eu quiser, a gente não paga hora extra por isso, né? A gente só paga o uso de hardware. E o ser humano, como eu tinha dito antes, o ser humano está suscetível a erros. Então, quanto mais a gente estressa o mesmo cenário, a gente, de certa forma, fica cansado de ver sempre aquela mesma coisa, e a gente está mais suscetível a errar ou também, sei lá, a perder eficiência por testar. E já o robô não, o robô tem uma consistência, ele não cansa, ele sempre executa da mesma forma, e a gente tem essa vantagem de poder executar testes a hora que a gente quiser, no momento que a gente quiser. E, por fim, documentação viva. Isso não entra em todos os casos de testes automatizados, mas eu gosto de trazer esse ponto, porque, principalmente, eu sempre trabalhei com o desenvolvimento de testes utilizando o Gherkin para descrever meus cenários. E em que isso ajuda? Eu tinha comentado antes sobre BDD, sobre como o BDD consegue ajudar a aproximar as partes envolvidas no desenvolvimento do software. E no teste automatizado, quando a gente utiliza a linguagem Gherkin para descrever cenários de teste, a gente tem essa vantagem de ter o comportamento da aplicação descrito em código. Então, já aconteceu muito de aparecer algum colega assim, com uma dúvida sobre o comportamento de um determinado cenário, e pelo fato de a gente ter isso descrito em código, a gente consegue ver como é o comportamento esperado em determinado cenário e dar um feedback em cima disso também. Então, como eu citei o Gherkin, eu achei legal trazer também um pouco sobre o que é, né? Só para não ficar em cima ali do... falei sobre o BDD, falei sobre o TDD, eu falei sobre o Gherkin, mas não expliquei o que é. Então, o Gherkin é uma linguagem natural com foco em escrever especificações focadas no negócio de forma legível a todos. A gente tem palavras-chave, que basicamente são dado, quando, então, e também, para interligar, e o mas para fazer uma negativa de alguma ação. E a ideia é escrever baseado em comportamento. O comportamento é o que, mas não no como. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu trouxe um exemplo bem básico ali, tá? Um cenário de login em um website qualquer. Então, eu estou descrevendo comportamento. Estou falando, dado que o usuário tenha acesso ao site, quando acessar com suas credenciais, o usuário deve ser logado. Eu estou descrevendo baseado no que. Se eu estivesse descrevendo baseado no como, eu poderia ter o mesmo cenário, login no website, e descrever da seguinte forma. Dado que um usuário acesse a homepage do website Google, vamos dizer assim, quando ele clicar no botão de logar no Gmail e colocar o e-mail X no campo Y e colocar o password 123456 e clicar no botão entrar
então o nome do usuário deve aparecer na página, ou deve ser direcionado para o e-mail, para o Gmail. Então, a ideia não é descrever o cenário assim, com base nos passo a passo do que o usuário deve fazer, mas sim descrever o comportamento. Essa é a ideia do Gherkin. Não que a outra forma esteja errada, tá? Essa é uma forma de desenvolvimento diferente. A gente não está falando de BDD, e sim de BDT, que aí é desenvolvimento baseado em teste, não em comportamento. Muda um pouco. Mas também é passível de implementação dessa forma. Agora, falando um pouco sobre como otimizar a implementação. Eu achei interessante também falar um pouco sobre a pirâmide de testes, porque é algo que, quando a primeira vez, assim, vou dar um histórico mais geral. Eu comecei desenvolvendo testes de UI, que seriam os testes de sistema. E, para mim, eu não tive muito contato com testes de APIs, testes de serviços no início. E eu não tinha a menor noção do que era a pirâmide de testes. Para mim, quanto mais testes eu desenvolvesse na camada de UI, que é essa camada de cima da pirâmide, para mim melhor seria. Então, depois que eu vi o modelo da pirâmide de testes, eu comecei a ver a automação de testes com outros olhos. Exemplificando um pouco, a pirâmide de testes que a gente tem teste unitário na base, os testes de serviço, daí seria API, integração ou componentes, pode ser integração entre uma ou mais partes do próprio sistema em teste, né? E, por fim, ali no topo a gente tem a camada de UI, que seria os testes de sistema. E no topo da pirâmide, de fato, a gente tem a parte manual, que seria tudo que o teste automatizado não cobre, seria tudo que envolve teste exploratório também. Então, qual é a ideia da pirâmide de testes? É ter um maior custo-benefício em um tempo de resposta na implementação de teste automatizado. Quanto mais embaixo da pirâmide, a gente tem mais isolamento das partes do sistema, porém o teste é mais rápido e menos custoso. Quer dizer que é muito fácil tu implementar um teste unitário. Quando começa a implementar teste de serviços, tu já tem uma complexidade a mais. Tu tem que entender qual é o retorno que tu tem que ter de outros sistemas. Tu tem que começar a implementar pensando já em um nível acima assim, de regras de negócio e integração. E na camada de serviços, na camada de UI também, tu tem que, vou dar um exemplo de aplicação web, que é o que eu mais trabalhei até hoje. Tu precisa entrar num site, tu precisa fazer um mapeamento de elementos lá, o CSS, o HTML, para poder fazer ações no site, e tu precisa executar o teste, debugar, enfim, o desenvolvimento é um pouco mais custoso. E então, com isso, basicamente o resumo é esse. Quanto mais alto, maior a integração do sistema, porém, o teste acaba sendo mais lento, e aí eu digo isso, e mais custoso. E aí eu digo isso tanto no desenvolvimento quanto na execução. Então, ali embaixo, falando de novo dos testes unitários, eles são mais baratos, rápidos e eficientes. Porque é mais fácil de tu encontrar a causa raiz de problemas. Quando algum teste unitário falha, é muito fácil tu ver o problema que aconteceu e tu resolver, ou tu ver se por acaso apareceu algum bug por alguma implementação no sistema e ir lá e resolver. Os testes de serviços também são rápidos, não são tão rápidos quanto os testes unitários, mas eles são rápidos e são baratos também. Não tão baratos quanto os testes unitários também, mas são baratos. Porém, eles são mais difíceis de encontrar a causa do raiz de problemas. E por que isso? Porque tem regras de negócios que vão fugir um pouco do teu sistema, tu vai ter que começar a olhar para o sistema de terceiros, e daqui a pouco pode ser que uma API que tu está fazendo integração não tenha tratado um erro no envio de alguma informação lá via REST para algum cenário. E aí pode ser que quando tu encontre um erro, tu não tenha uma solução fácil para a causa raiz, tem que investigar um pouco além. E os testes de UI, eles são mais completos, o feedback é bem mais completo, né?
se tu tem um app e tu executou um teste de UI para fechar compras, vamos dizer assim, um app de e-commerce. Se tu tem testes de UI que cobrem acessar o app, logar com o usuário, buscar por um produto, fechar uma compra, tu vai ter o feedback que a tua aplicação está funcionando, né? Tu não vai precisar juntar as partes, tu sabe que com base nisso que está tudo ok. Porém, esses testes são mais lentos, como eu havia dito já, né? E difíceis de debugar. E aí eles são difíceis de debugar por quê? Porque se acontece um erro em um app ou acontece um erro em um website, nem sempre o erro fica fácil ali, visível de encontrar. Nem sempre tem um erro no console JavaScript, nem sempre o erro que é lançado é algo que faça sentido. Então, às vezes, quando tu encontra problemas na camada de UI ali, tu precisa investigar mais a fundo para encontrar a solução. E aí, um resumo da pirâmide, o que eu posso dizer de resumo assim, os testes automatizados são super importantes. Não importa se tu tem poucos testes unitários ou nada, que é um cenário que às vezes acontece, né? Nenhum teste de serviço de integração e bastante testes de interface. Esse é um cenário que pode acontecer. A gente só tem que tentar evitar que isso aconteça. Então, o modelo ideal é seguir a pirâmide, principalmente por causa desses pontos que eu comentei, né? Que é, quanto mais testes unitários tu tiver, mais rápido tu vai ter a execução deles, então tu tem uma execução muito rápida e o feedback muito rápido, sem contar que a implementação é muito mais fácil. A mesma coisa serve para testes de serviços, API, integração em componente. Quanto menos testes de interface tu tiver, melhor dentro desse contexto, né? Não quer dizer que tu não tem que implementar testes de interface. Eles são importantes, mas seguindo esse modelo de pirâmide de testes, a gente tem um aproveitamento muito melhor, assim, de recurso. Então, é bem melhor a gente tentar se basear na pirâmide para implementar os testes automatizados do que acabar caindo ali no modelo de casquinha de sorvete. Então, falando agora um pouco sobre o profissional de QA e automação. Então, tem uma diferença entre QA e teste. Muita gente fala de QA como se fosse a mesma coisa que testador, mas não é. O foco do Quality Assurance ali do QA é no processo, em prevenir que aconteça alguns problemas no processo e assegurar a qualidade. Já o do teste, o foco é no produto, na correção e em controlar a qualidade. Então, tem essa diferença entre QA e teste que nem sempre as pessoas têm essa visão. É bem importante ressaltar que testador não é a mesma coisa que QA, né? Tem focos diferentes e tem objetivos diferentes. O profissional de QA é automação. Então, o perfil do profissional de QA, e aí de QA e automação, o profissional de teste em si, ali é investigativo, curioso e comunicativo. Isso é muito importante, porque tu precisa de comunicar com desenvolvedores, tu precisa de comunicar com outros testadores, com cliente, com gestores e tudo mais. E se tu não for comunicativo, pode acarretar em problemas assim no teu desenvolvimento de trabalho. Por que curioso? Porque sempre que tu encontrar um problema na tua frente, tu não precisa sair correndo e largar o problema nas mãos do desenvolvedor, né? É legal tu ir atrás da causa do problema, ou pelo menos tentar entender por que aconteceu o problema para depois pedir ajuda para o desenvolvedor e talvez passar um bug para ele. Investigativo também vai de encontro disso. Técnicas de teste são importantes, e por que eu digo isso? Quando eu comentei sobre técnicas de teste lá no início, sobre técnicas de caixa preta, caixa branca, eu comentei que antes, quando eu fazia testes unitários, na época do meu curso da faculdade, eu não pensava nisso. Eu pegava, sei lá, um teste de soma, e aí eu fazia um assert lá para testar que
2 mais 1 era 3. Eu não testava com base em técnicas de teste. E aí o benefício que as técnicas de teste trazem é que elas dão um direcionamento melhor do teu próprio tempo. Aplicando técnicas para o desenvolvimento de testes, tu consegue encontrar cenários que são válidos e não gastar teu tempo implementando cenários que não fazem sentido. Conhecimentos diversos, aí eu comentei sobre qualidade, DevOps, desenvolvimento, etc. Por quê? Desenvolvimento, muito porque antes de começar a trabalhar como desenvolvedor de teste automatizado, como tester, eu era desenvolvedor, eu ainda sou desenvolvedor no tempo livre, tá? Eu só não faço isso trabalhando, eu desenvolvo scripts de teste automatizado, mas não desenvolvo aplicações, podemos dizer assim. E habilidades de desenvolvimento são super importantes para quem desenvolve teste automatizado, porque a gente aplica padrões de projeto, a gente precisa fazer um código legível para que todos possam dar suporte se for preciso e todos consigam entender o que está sendo desenvolvido. E a arquitetura de projeto também tem que ser feita levando em consideração todos os envolvidos, né? Não pode ser algo feito de qualquer jeito. Então, habilidades de desenvolvimento são super importantes, principalmente para quem trabalha com teste automatizado. DevOps, por que eu comentei isso? Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é brincar com Docker, com Jenkins, com CircleCI e com ferramentas do tipo, e com Cloud também. Isso me ajudou muito durante meu desenvolvimento como profissional de teste, porque sempre que eu precisava desenvolver alguma solução envolvendo Docker, envolvendo mais a parte de DevOps, eu conseguia colaborar com o time de uma forma mais completa. Eu nunca fiquei focado em só testar. Eu acho que tu ter uma visão para outros tipos de conhecimentos, outras áreas, é super importante. Não só para quem trabalha com teste, né? Isso aí serve para todos. E por fim, a qualidade, né? Que aí, enfim, tem muita coisa, muito conteúdo teórico e muito conteúdo legal envolvendo qualidade. E aí a gente, se for olhar só para os sílabos lá da certificação de teste inicial, tem muito conteúdo bem legal assim sobre qualidade. É bem legal se manter atualizado. E por fim, eu posso dizer que a área de atuação mais comum do profissional de QA, profissional de teste, assim podemos dizer. A área de atuação mais comum é o que envolve os testes funcionais, que é aquela parte que eu comentei sobre teste unitário, teste de integração e teste de serviço. Mas esse não é o limite. Eu mesmo já tive que atuar com teste de performance, já tive que ter uma visão um pouco diferente de criação de scripts e criar scripts com objetivos diferentes. E então, também eu acho legal ressaltar que esse não é o limite. A gente tem muitos outros tipos de teste que podem ser aplicados. E aí não entra só o teste de performance, mas também testes visuais, testes de acessibilidade, que são de extrema importância, né? Bom, eu falei bastante. Eu tentei fazer a palestra mais simples de entender possível, assim, mais para dar uma visão para todos de uma área que nem todo mundo conhece, né, que é essa parte de testes automatizados, ou até mesmo a área de teste. Aqui na minha região, a gente tem foco muito, os cursos têm foco muito em desenvolvimento. Então, eu mesmo fui ter contato com a área de testes depois praticamente formado. Então, algumas das considerações finais. Os testes são de extrema importância no processo de desenvolvimento de software. E aí, quando eu falo do processo de desenvolvimento, eu não estou falando só de quando o software começa a virar código, mas também da parte de levantamento de requisitos e outras frentes também da parte do desenvolvimento. A automação de testes entra ali como aliado para ajudar durante o desenvolvimento e a sustentação do software. Então, não só durante o desenvolvimento, mas depois que o software está em produção, os testes automatizados continuam sendo importantes tanto para a criação de novas funcionalidades no software. Então, a gente tem os testes como aliados ali em regressões no software.
Os testes de regressão servem muito para te ajudar a ver se uma nova funcionalidade não acabou impactando em outras funcionalidades. E os testes de confirmação têm um foco em ver se algum bug, alguma coisa que surgiu de problema no software foi de fato resolvida. Então, esses dois tipos de testes juntos ali durante a sustentação do software são de extrema importância. Então, existem diversas oportunidades de carreira dentro do contexto de testes. Isso tanto para análise quanto teste manual ou desenvolvimento de automação, engenharia de qualidade, com foco ali mais em processo. As oportunidades são muitas. Eu não tinha essa visão do mercado também durante o meu tempo ali de graduação. Eu comecei a ter essa visão da importância desse tipo de profissional e do quão o mercado está aquecido depois que eu comecei a trabalhar com isso. Bom, resumindo, a qualidade pode ir muito além dos testes manuais e unitários, né? Uma coisa que eu gostaria que tivesse me apresentado muito tempo atrás seria essa parte de teste de API, integração, essa parte de teste de UI, então, teste em aplicativos, testes web e coisas do tipo. Se tivesse me apresentado há muito tempo atrás, eu teria, com certeza, começado a trabalhar com isso antes. Então, bom, o que eu tinha para falar é isso, e caso tenha alguma dúvida aí para responder, estou à disposição. Primeiramente, eu queria agradecer, Jacques, pelo teu tempo, pela palestra. Tenho certeza que o pessoal aproveitou bastante. Temos algumas perguntas, sim. Aí eu já vou passando, que daí a gente já vai respondendo, né, e debatendo sobre elas. Testes focados em back-end são mais comuns que testes focados em front-end? Depende muito do contexto do time de desenvolvimento, da aplicação e de onde está o foco do desenvolvimento, né? Por exemplo, se tu tem uma aplicação completa que tem, sei lá, uma aplicação web e um e-commerce, normalmente não é o cenário ideal, tá? Mas normalmente tu vai ver que os testes acabam sendo mais concentrados em front-end. Se tu está desenvolvendo uma API, se tu está desenvolvendo alguma coisa para integração, aí com certeza os teus testes vão ser mais focados em back-end. Mas não é uma regra assim que eu possa dizer, tem muito mais teste em back-end ou tem muito mais teste em front-end. Depende muito do contexto da aplicação mesmo. É algo que não é um padrão, assim. O código dos testes funcionais fica junto com o sistema ou em alguma versão diferente do sistema? Pode acontecer os dois cenários. Até hoje, eu só trabalhei com código de teste funcional separado do sistema. Mas pode acontecer do teste funcional ali, teste web, front-end, tá junto do framework do sistema. Eu não vejo desvantagens em ter o código separado. Eu só acho legal que durante o desenvolvimento o time escolha assim, os profissionais de teste escolhem uma linguagem que tenha a ver com o time de desenvolvimento. Por que isso? Caso o time de desenvolvimento precise dar suporte no código do teste automatizado ou fazer code review e auxiliar ali no desenvolvimento, o time de dev também consegue fazer isso. Eu nunca tive experiência de botar o código de QA junto com o código da aplicação, mas eu já vi em alguns workshops, algumas palestras, assim, exemplos que o código estava junto e não tem, assim, não consigo levantar vantagens e desvantagens disso, tá? Quem é mais valorizado no mercado, desenvolvedor ou tester, na qualidade de software? Com certeza o
o profissional que tem um foco mais em desenvolvimento de automação de testes tem uma valorização melhor, assim, podemos dizer. Porque além dele ter essa parte de background, de testar manual, de auxiliar os testes funcionais de forma manual, ele também tem a parte de desenvolvimento de scripts, dependendo do nível do profissional, também pode atuar com desenvolvimento da arquitetura mesmo dos testes automatizados e tudo mais. Então, o que eu posso dizer é que o profissional de automação de testes, na teoria, tem algumas tarefas a mais que ele faz, então, por isso, ele tem é mais valorizado, podemos dizer assim, mas o ideal, assim, a utopia dos testes que eu vejo é o profissional de teste, tanto testar manual quanto desenvolver testes automatizados. Se a gente consegue ter um profissional que faz as duas coisas, e aí a gente não dividir isso, né? Não dividir entre, tem alguém que é responsável pelo teste manual e tem alguém que é responsável pelo teste automatizado. Se todos fizerem o teste automatizado e o teste manual, acaba sendo muito melhor no fim. O quanto é comum aplicar uma correção do problema quando o profissional focado em testes encontra um problema? Desculpa, pode repetir? O quanto é comum aplicar uma correção de um problema quando um profissional focado em testes encontra um problema? Tá, isso seria mais no contexto do próprio profissional de qualidade ali, de testes, aplicar a solução do problema, é isso? Acho que seria isso. Tá. Não é muito comum, mas é super possível. Nada impede que tu esteja desenvolvendo testes automatizados para uma aplicação e aí tu encontra um problema e como tu entende da aplicação ali, dependendo do quão ligado tu tá nela ou não, tu ir lá e resolver o problema. Não é algo que eu tenha visto acontecer até hoje. Eu nunca toquei em código de aplicação mesmo. Meu foco sempre foi em teste automatizado da parte de qualidade ali, não do teste de aplicação, não em código de aplicação, mas já teve um curso que eu fiz que era com foco mais em desenvolver testes e desenvolver aplicação ao mesmo tempo, em que o instrutor do curso comentou sobre uma experiência que ele passou, que ele ia lá e resolvia os bugs também. Ele não passava pro dev, assim, ele encontrava e já resolvia. Já existe automação de testes para interface de voz, como, por exemplo, para skills Alexa? Eu não sei dizer ao certo. Eu tô muito, assim, até hoje eu tive muito contato com o desenvolvimento de testes web, API e de app. Eu não tenho a menor ideia de como funcionam os testes nesse nível de aplicação, ainda mais envolvendo a Alexa ali, que envolve voz e tudo mais, mas até achei a pergunta interessante. No próximo momento vou pesquisar sobre. Beleza. Falando sobre o Selenium WebDrive, conhece o Cypress? Qual é a opinião sobre eles? Sim, eu conheço, já desenvolvi alguns scripts usando Cypress. Eu tenho uma preferência pelo Selenium, porque até hoje eu comecei a trabalhar com Selenium e até hoje eu uso em projetos reais. Então, meu contato com o Selenium WebDriver ali é praticamente 8 horas por dia. Eu tenho muito contato com ele. Eu estudei mais o Cypress por interesse mesmo. Eu vi que a arquitetura dele é um pouco diferente, ele não... no background dele, a forma que ele é desenvolvido é um pouco diferente, a forma como ele interage com o browser e tudo mais, mas ele tem algumas limitações, principalmente envolvendo execução em multi-browsers. Então, no Selenium tu consegue apontar para o Opera, tu consegue apontar para o Safari, para o Firefox, para o Chrome, para o IE, e no Cypress tu só consegue executar testes ali na parte
web com o Chrome. Então, essa foi uma das grandes limitações que eu vi que não me chamou muita atenção, até por isso que eu não me aprofundei muito mais. Então, a minha preferência é pelo Selenium WebDriver, mas eu acompanho as notícias do Cypress e eu vi que essa limitação dos browsers que ele é executado estava por ser removida, assim, estavam desenvolvendo uma melhoria para ele poder executar em outros navegadores também. Muito bem. Você conhece alguma aplicação ou tem experiência no uso de IA com testes? Qual a tua visão sobre a união desses, independente do estágio de testes? Do teste, no caso. Tá. Sobre IA com testes, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um palestrante que tem alguns cursos aí sobre testes, que é o Júlio de Lima. Ele usou IA para testes de performance, mas foi mais voltado para análise do resultado dos testes de performance. Eu já vi muito falar sobre testar com IA, inclusive o único contato que eu tive com teste com IA foi em testes visuais. Eu usei uma ferramenta que ela tira um screenshot do navegador web e ela compara o screenshot usando inteligência artificial ali para testar. Então, eu sei que tem muita solução que está surgindo, está melhorando, envolvendo IA e testes. Então, a inteligência artificial está ajudando essa parte de testar também, não só desenvolver, né? E sobre testar aplicações com IA, ao meu ver, é algo meio complexo, porque nem sempre tu espera a mesma coisa de uma aplicação. Vou dar um exemplo de um chatbot, por exemplo. Dependendo de como o chatbot é feito, ele nem sempre tem respostas padrões, né? Então, querendo ou não, tu precisa ter um pouco mais de inteligência no teu teste também. Eu nunca tive contato com implementação de testes de aplicações que usam IA, mas eu já vi alguns conteúdos sobre testes de chatbot, e aí a única limitação é que os testes eram focados em mandar uma resposta e esperar uma resposta padrão. Então, não tinha inteligência do lado do teste, sabe? A inteligência era toda do lado da aplicação mesmo. E o teste, querendo ou não, como eu tinha comentado antes, né? O teste de QA é meio desenvolvido para fazer sempre a mesma coisa. Eu nunca vi algum que tenha inteligência na hora de validar esse tipo de aplicação. Então, no caso, seria, tipo, a IA seria mais útil, no caso, para analisar os resultados, então, né? Pelo que eu entendi, assim, que falou. Depende de onde é aplicado, sim. Para teste de performance, pelo que eu vi desse cara que eu comentei, que usou IA para analisar teste de performance, foi bem útil. Para a parte visual, a IA é super importante ali, porque tem inteligência na hora de tu validar a imagem. Vou dar um exemplo, assim, eu usei teste visual para um e-commerce, e aí nem sempre a busca que eu fazia por um produto trazia, sei lá, eu buscava por um termo de um e-commerce, tipo calça, e aí nem sempre trazia os mesmos resultados. E aí a inteligência, ela conseguia fazer essa comparação e distinguir o que poderia ser dinâmico e o que não poderia ser para fazer a validação visual. Então, eu acho que tem muita coisa assim que está surgindo que é interessante. Os testes visuais são uma dessas coisas assim que eu gostei muito do contato que eu tive, mas não me aprofundei muito. Uhum. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta. Tem que ser ali o delezinho para eles ver essa parte, mas acho que foi respondido meio tudo que tinham perguntado no chat ali. Enquanto o pessoal chega nessa parte ali, eu quero agradecer de novo pela tua disponibilidade, pelo ter aceitado nosso convite para realizar essa palestra. Tenho certeza que foi muito positivo. Eu achei super interessante. É uma área que a gente não tem muito contato na faculdade. Eu não, conhecia muito pouca coisa, muito assim por cima. E achei
extremamente interessante, acho que uma área bem legal para se conhecer mais e talvez no futuro, né, trabalhar com ela. Uhum. Eu que agradeço o convite novamente. Eu gostei muito de dar um pouco a palavra da qualidade para vocês, né? Principalmente porque, como eu comentei, na época que eu estava na faculdade, isso é uma coisa que nunca ninguém chegou para mim e falou: existe essa área aqui, tu pode ser um desenvolvedor de testes automatizados, pode não desenvolver, mas pode te preocupar mais com a qualidade do processo. Né? Eu que agradeço o convite novamente. Eu gostei muito de... Teve um delayzinho aí. Sim, o professor entrou daí, tava dando eco. Eu desativei o microfone rapidinho para não deixar o eco. Se professor, você tem alguma coisa mais para falar? Complementar? Bom, então acho que seria meio isso. O pessoal não tem mais dúvidas, pelo jeito. Então, fechamos aqui a apresentação. Professor? Certo. Muito obrigado de novo, pessoal. A gente que agradece. Assim que for, acho que vamos ter outras oportunidades, né, para falar, para conversar. Esperamos que nos ver novamente, né, em outros eventos, outras oportunidades. E, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Professor, quer comentar alguma coisa? Eu só queria agradecer novamente a participação dos alunos, como eu já fiz no início, agora ressalto que tivemos 4 palestras de grande nível, de alto nível, que colaborou na formação dos alunos. Agradeço ao pessoal do DAINFO por todo o apoio, por ter feito, na verdade, o SenaInfo. Obrigado. E espero que, a partir do semestre que vem, a gente possa se encontrar presencialmente na aula, mas nada é garantido. E desejo a todos um excelente final de semana, que se cuidem, o vírus ainda não sumiu, ele está por aí. Tá? Se cuidem vocês para cuidarem de suas famílias. Obrigado por tudo, obrigado para todos, e um bom final de semana. Bom, eu acho que nós, como DA, também gostamos muito de agradecer ao professor, o professor Evandro. Acho que, né, com certeza, se ele não tivesse ajudado nós, teria, assim, não teria saído do jeito que saiu, teria sido muito mais problemático para nós. Ele, com certeza, salvou a gente muito em vários aspectos, então a gente gostaria muito de agradecer ele e todos os professores que nos auxiliaram, né. Eu também, como membro do DA, também agradecer a todos os outros membros, né, que se ajudou muito. Foi um pouco complicado às vezes, foi difícil, meio corrido, mas no final das contas a gente conseguiu se virar e fazer tudo acontecer da melhor forma possível. Lembrando do QR Code, gente, tá em algum lugar aqui da tela, tá? Hoje é nosso último dia, amanhã não tem mais e-mail, mas fiquem atentos ao e-mail, porque a gente vai enviar os certificados pelo e-mail, a gente não sabe ainda quando, né? Agora, final do semestre, talvez dê uma atrasadinha, mas o mais rápido possível, a gente vai enviar os certificados para vocês pelo e-mail. Então, quem tiver algum problema, alguma coisa, pode entrar em contato pelo e-mail do DAINFO, ou pelo Instagram também, DAINFO_UPF. Outros recados. Siga a gente no Instagram também, porque essa semana a gente vai fazer uma prestação de contas aqui da semana acadêmica. Vai ser tudo bem clarinho para vocês, quando foi arrecadado, né, com o que foi gasto, tudo bonitinho lá no Instagram. E também temos novidades das reformas, né? A nossa lá está praticamente pronta, então também vai ter algumas fotinhos lá para vocês conferirem como é que tá. E também a prestação de contas que foi gasto nessa reforma, né? Tudo bonitinho para ficar tudo transparente, para não ter problemas futuros. Eduardo, quer falar alguma coisa?
Acho que é isso aí que tu falou. Só queria agradecer ao pessoal que participou por confiar na gente para realizar a semana acadêmica também. E é isso aí, agradecer a equipe do DA, que realmente a gente se esforçou bastante. É uma semana acadêmica diferente, né? Uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas eu acho que foi tão boa quanto as que a gente já teve no curso. Então, só agradecer mesmo a todos que participaram. E também ao professor Viapiana por ter ajudado a gente. Com certeza, sem ele, a gente não teria feito nada disso. Ele foi essencial para a realização da semana acadêmica. Então, é isso aí. É isso aí, gente. Nos vemos em algum outro evento. Se tudo der certo na UPF ano que vem. Até mais.